Seja você muito bem-vindo de volta para nós conversarmos mais um pouco sobre como podemos viver uma vida melhor pensando diferente sobre o nosso dinheiro. Bem, o objetivo desse vídeo é esclarecer o que você deve fazer assim que você receber o seu salário. Essa é uma pergunta comum, uma pergunta que eu recebo com muita frequência. Lucas, o que eu faço quando eu recebo o meu salário? Bem, sem regrinhas de internet, porque cada um de nós tem uma realidade única, o nosso objetivo é falar sobre essa grande angústia. Muitas vezes, e aí vamos aqui exercer a nossa imaginação, imagine que você, isso como eu disse acontece muitas vezes, resolveu receber o seu salário e aí você foi passear no shopping com a sua família. E aí ali no shopping com a sua família, ou você foi sozinho ou sozinha, porque você é solteiro ou solteira. E aí lá no shopping você resolveu comprar um tênis novo, você foi num restaurante diferente que abriu ali no shopping. E aí você se lembrou que você tem que comprar um presente para alguém que vai fazer aniversário na semana que vem. Fato é que quando você menos percebe, você praticamente já gastou o seu salário inteiro. Ou você gastou uma parte significativa do seu salário, ainda que você tenha parcelado em 6, 12 vezes. Quando nós menos percebemos, nós já gastamos demais, ou mais do que deveríamos ter gastado. Estou falido. As coisas passam muito rápido e a gente acaba nem vendo com o que a gente gasta. A diferença entre aquilo que a gente precisa para aquilo que a gente deseja e tantas outras formas de classificarmos os nossos comportamentos de consumo são relevantes. Para isso a gente precisa de um passo a passo, de um método, algo simples e prático para a gente de fato conseguir viver melhor. Então nós vamos falar aqui sobre 5 passos bem fáceis, bem simples, bem práticos, para que você consiga se organizar assim que você receber o seu salário. Vamos para o primeiro passo. Em primeiro lugar, você deve ter uma regrinha que seja adaptada, personalizada à sua própria realidade. Ninguém é melhor do que você para fazer isso. E aí, o que você vai fazer? Uma sugestão, apenas uma sugestão. Você vai dividir o seu salário em algumas caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha dos 60% do seu orçamento. Nós temos 3, se você já me conhece, você sabe disso, nós temos 3 principais gastos. O primeiro é o gasto com moradia, o segundo é o gasto com alimentação e o terceiro é o gasto com transporte. Depois vem vários outros gastos. E aí, 60% do seu orçamento você vai dedicar para suas despesas essenciais, aquelas que são imprescindíveis. Aqui, lembre-se, você vai ter alimentação, transporte e moradia, e algumas outras que também são igualmente importantes e às vezes são essenciais, como por exemplo um gasto com saúde. Então, tudo que você conseguir economizar para não levar ali para os 60% e trazer para algo mais próximo dos 50%, maravilhoso. Mas você tem a sua realidade, ninguém melhor que você para criar essa regra, mas você precisa ter uma regra que funciona para você, porque aí fica muito mais fácil de você ter um norte quando receber o seu salário. Então, imagine que você tem essa primeira caixinha 60, depois você tem uma segunda caixinha com 20 e depois você vai ter uma terceira caixinha com mais 20. Na primeira caixinha, como nós falamos aqui, nós temos esses 60% do orçamento para essas despesas mais importantes, as despesas essenciais. Em segundo lugar, você tem outros 20%. Esses outros 20% vai para os seus investimentos, para os seus objetivos de curto, médio, longo prazo. Então, vai para a formação da sua reserva de emergência, previdência e investimentos. Precisa necessariamente ser 20%? Não. Se você consegue 5%, se você consegue 10%, ótimo. Mas você precisa criar e estabelecer esse hábito. Quanto mais perto dos 20%, melhor. Lembre-se, você vai criar a sua regrinha, algo que funciona para você para criar esse hábito. Quanto mais longe você for, melhor. E em último lugar, você tem os outros 20% dedicados a viver melhor. E aí são compras que você deseja fazer, entretenimento, lazer, você pode colocar em alguns casos educação, mas enfim, aqui é para você viver do jeito que você quiser viver. E aí você vai, essa aqui é só uma sugestão, como eu disse, adaptar isso à sua realidade. Recebeu o seu salário, aí você tem aqui um primeiro passo. Já sei mais ou menos como que é a minha estrutura de gastos. Então você tem um norte, esse é o grande objetivo. Em segundo lugar,
nós temos que ter a nossa reserva financeira. Já falei sobre isso várias vezes e você sabe da importância de ter uma reserva financeira ou uma reserva de emergência. Então, esse é o seu segundo passo. Ah, não, eu já tenho a minha reserva de emergência. Tudo bem? Aí você vai dedicar um momento, quando você receber o seu salário, se você já tem sua reserva de emergência, para pensar a sua previdência. Então, você vai ali fazer um investimento em previdência. Lucas, eu já tenho a minha reserva de emergência e todos os meses eu contribuo regularmente para a minha previdência. Tudo bem? Então, parte do seu salário vai para você investir e diversificar os seus investimentos para alcançar os seus objetivos. Então, perceba que, em primeiro, você tem essa regra geral que funciona para você, que possibilita que você chegue a um entendimento muito mais claro de como organizar as suas despesas. E, em segundo lugar, você vai se preocupar com essas áreas, ou seja, reserva de emergência, aposentadoria, previdência privada e investir. Tudo bem? Então, vamos para o terceiro passo. Em terceiro lugar, nós temos uma regrinha super importante que é se pague primeiro. Talvez você já tenha até ouvido, se não, ótimo, você acaba de ouvir uma regra de ouro das finanças pessoais, que é a regrinha do se pagar primeiro. Isso significa que todas as vezes que você receber o seu salário, você primeiro precisa se pagar no sentido de que você primeiro precisa investir pensando no seu futuro. Então, você recebeu o seu salário hoje, 5, 10, 20%, nós falamos sobre isso aqui, vai exatamente para você se pagar. E aí, se pagar significa que você está construindo algo para o seu futuro, algo que vai ajudar você a viver melhor. Então, você está pensando em você mesmo, você está se pagando. Bom, você aqui é a prioridade, você trabalha para que você seja a prioridade em relação a essa vida melhor, que é a vida que você quer ter. Veja o seguinte, você, então, não vai pegar o seu salário, gastar tudo e depois o que sobra você vai investir. Você primeiro vai investir, essa é a regrinha, se pague primeiro, e depois, com o que sobra, você vai pagar todas as outras despesas. Então, com o que sobra, você precisa fazer caber, ou seja, você precisa fazer com que todas as outras despesas que você assumiu caibam ali no seu orçamento, que é o que sobra depois que você se pagou, depois que você investiu. Então lembra ali, eu dei uma sugestão aqui no começo do vídeo de 60, 20, 20. 20 para você viver melhor, 20 para você investir, reserva, pensar no seu futuro, objetivos que você tem, etc. E 60 que são as despesas essenciais. O que eu estou querendo dizer é que essa caixinha aqui dos 20 é a caixinha do se pague primeiro. Então você se paga primeiro e depois você vai fazer o resto das despesas caber no seu salário. Lucas, não cabe. Cabe no seu salário? Então, às vezes, cabe. Às vezes, 5%. Nem que seja 5%. Então, eu disse que nem seja 5%. Então, nem que seja 2%, 5%. Porque o mais importante no começo é você entender que precisa criar o hábito. Depois que você criou o hábito, depois que você aprendeu a caminhar, a se exercitar, aí você vai embora, aí você anima e você não desiste fácil. E aí de 2 você vai para 5, depois de 5 você vai para 10. Primeiro a gente precisa organizar a casa. Inclusive eu tenho um curso de organização financeira, faça o nosso curso, vou deixar aqui para vocês na descrição desse vídeo. Se você quiser organizar a sua vida, finalmente faça esse curso, eu garanto que é o melhor curso de organização financeira do país, vai abrir a sua cabeça. Bom, o quarto passo é o seguinte, a vida tem um custo de oportunidade, porque a vida e o tempo são recursos limitados. Então essa é a moeda mais cara que você tem. Isso significa que você precisa saber exatamente onde você vai gastá-la, onde você vai investir a sua vida, onde você vai gastar o tempo que você tem aqui nessa terra. Bom, essa é uma pergunta e tanto. Como que você vai gastar o seu tempo aqui na terra? Para isso você precisa estabelecer as suas prioridades. As suas prioridades devem estar alinhadas com aquilo que mais contribui para que você viva melhor. Então eu quero que você responda a pergunta: o que é qualidade de vida para você? Essa pergunta ela é tão fundamental que ela norteia todo esse processo de pensar e refletir melhor sobre dinheiro. Esse é o quarto passo. Você recebeu o seu dinheiro, você também precisa pensar onde você vai gastar melhor o seu dinheiro. Às vezes você está gastando com aquilo que não necessariamente faz você feliz. E aí você precisa ajustar isso, tá? Que esses gastos estejam alinhados com a vida que você deseja ter. Então, tenha consciência disso,
Na vida tem o que nós no mercado financeiro chamamos de trade-off, ou seja, de troca, custo de oportunidade. Toda vez que você decide por algo, você decide por não escolher outra coisa. Então, se você decide trabalhar demais, você está decidindo também por não passar tempo fazendo outras atividades, passando tempo com a sua família, etc. Tudo na vida tem essa troca e toda troca tem o seu preço. Eu quero que você entenda isso, o custo de oportunidade de alocar o seu recurso em um determinado gasto. Então, se você pega parte do seu salário e gasta com alguma coisa, você precisa se perguntar se de fato vale a pena. Essa é a diferença entre aquilo que você quer e aquilo que você ama. Aquilo que você quer muitas vezes representa um gasto supérfluo. Você quis ali no momento, temporariamente, consumiu, acabou e às vezes você carrega isso em parcelas lá para frente. Aquilo que você ama é aquilo que de fato contribui significativamente para melhorar a sua qualidade de vida. Então eu quero que você pense nisso. Onde você está colocando o seu dinheiro vai contar para você se de fato você está trabalhando para construir uma vida muito mais significativa ou não. E o último passo é o seguinte: você precisa compreender muito bem quais são os 10 sinais de que você não está indo bem financeiramente. Se você não conhece os 10 sinais de que você não está indo bem financeiramente, eu convido você a assistir um vídeo nosso que está aqui no canal, onde nós falamos exatamente sobre isso. Quais são os 10 sinais de que você não está bem financeiramente, ainda que você não perceba. Porque muitas vezes você não está indo bem financeiramente e você não sabe o porquê você não está indo bem financeiramente. E aí você se sente perdido e você não sabe como dar a volta por cima, reverter essa situação e passar a viver uma vida melhor. Então eu vou deixar aqui também, em algum lugar desse vídeo, você pode clicar para assistir esse outro vídeo, que às vezes é até mais interessante do que esse vídeo, sobre 10 sintomas que você não está bem financeiramente. Muitas vezes são sintomas silenciosos e se você tiver mais de 2 desses sintomas, isso pode significar que você está doente financeiramente e nós queremos apresentar para você a cura. Então eu aguardo você nesse outro vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu deixo com você um grande abraço. É verdade. Se inscrever. É verdade. Se inscreva aqui no canal, no YouTube e curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Comenta, pessoal. Comenta, acabei 5 passos. Vamos revisar os 5 passos. Base financeira, você ter sua base financeira, que basicamente é ter uma regrinha que funciona para você compreender melhor essa estrutura do que fazer com o seu salário. Em segundo lugar, você ter a sua reserva financeira, super importante, vai conceder a você um fôlego financeiro, vai evitar que imprevistos financeiros levem você à ruína ou se endivide. Em terceiro lugar, invista primeiro, se pague primeiro. Nós falamos aqui da regrinha de ouro. Quarto lugar, não se esqueça do custo de oportunidade e entenda muito claramente onde você está gastando o seu dinheiro para saber se de fato você está construindo uma vida que você quer ter. E em último lugar, entender se você tem algum sintoma de que não está bem financeiramente ainda que você não perceba. Fiz um resumo. Bom, agora sim eu termino por aqui e deixo com você um grande abraço. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença aqui comigo.